1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque, fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Pai querido, em nome de Jesus, diante do teu trono, através do sangue da cruz, quero pedir ao Senhor que venha ministrar-nos nesta noite por amor do teu nome. Que a graça do Senhor seja conosco, que a bondade do Senhor seja conosco, que a presença do teu Espírito seja sobre as nossas vidas. Dá-nos da tua graça. É o pedido que te fazemos diante do teu trono, no nome de Jesus. Amém. Tome o seu lugar, por favor. Irmãos, quando a gente olha um texto desse na Bíblia, isso aqui é Paulo, carta de Paulo ao jovem pastor Timóteo. A gente aprende algumas coisas muito profundas. Nesta época, o pastor Timóteo era bem novinho. E na verdade, vocês já perceberam que não tem pastor muito novinho? Já perceberam isso? Pastor, normalmente o camarada já é meio levado na idade. Só eu que sou novo. Eu não sei porque que vocês estão rindo. Tá todo mundo rindo. Tem alguma coisa de errado aí, né? Mas eu tinha cabelo. Tinha cabelo, irmão, mas já caiu um pouquinho. Mas eu vou orar. Também não estou preocupado com esse negócio, não. Irmãos, por que um pastor, um homem que se dedica a cuidar de pessoas, não é muito novo? Por que será? Esses tempos, evangelista Charles, eu estava olhando numa convenção que nós tivemos, que já tem tempo, né, que fez um ano que a gente não pôde se reunir. Eu fui observar a consagração de pastores, eu fui observar as consagrações de obreiros. Quando chega a auxiliar, já viu, pastor Jair? São muitos. Diácono já diminui um pouquinho. Presbítero diminui mais ainda. Evangelista já é menos e pastor é bem menos. Por quê? Porque pastor, ele tem que ter um chamado de Deus. Não existe pastor que é feito pela vontade humana. Pastor, ele é chamado por Deus. A responsabilidade do pastor é muito grande. E Paulo escreve essa carta ao jovem pastor Timóteo. E o que me chamou a atenção foi o primeiro trecho do texto que nós lemos. Tem cuidado de ti mesmo. Eu fiquei assim pensando nisso já tem uma semana, já tem um tempo já que eu venho pensando nisso. Como é que é ter cuidado de si mesmo? O que é ter cuidado da gente mesmo? Irmãos, tem algumas coisas que nós precisamos ter um cuidado extremo. Vocês sabiam disso? Tem algumas coisas que nós precisamos ter um cuidado extremo. Entre elas, nós. Irmãos, queridos internautas, tá ali o Altimar. O Altimar é um obreiro nosso aqui, né? Que eu tô orando para ele, para dar certo, né, Altimar? Deus abençoe. Nós precisamos cuidar de nós. Sabia? Mas tem gente que não cuida, não. Por quê, pastor? Olha aqui para mim. Eu quero que você entenda isso, porque essa palavra que Deus nos deu é uma revelação. É uma revelação de Deus que Deus me dá essas palavras de joelho. Eu já li a Bíblia algumas vezes e eu gosto muito de Bíblia. Como é que é ter cuidado de si mesmo? Olha só. Tudo que nós fizermos
tem uma consequência. Tudo. Você pode esquecer. O que acontece? Você que está aqui hoje, os irmãos que estão neste santuário nesta noite, as pessoas que estão conectadas conosco nesta noite, nós somos resultado dos nossos dias passados. É um resultado. Você é um resultado daquilo que você viveu. Nós somos resultado de escolhas. E não adianta você mudar. Não tem jeito de mudar isso. Talvez o que nós fazemos hoje, ele não tem consequência ou não reflete amanhã. Talvez é daqui 10 anos. Agora olha para mim aqui para você entender. Tem coisa que é prova. Eu vou repetir para você entender. Tem coisa que é prova. Tem coisa que é colheita. E olha aqui para mim. E tem coisa que é escolha. Não tem jeito. Henrique Salomão, por que você é um engenheiro? Você escolheu. Quando ele foi fazer o vestibular, fazer a faculdade, ele escolheu um curso e falou assim: eu quero ser engenheiro. Aí ele estudou 5 anos e é engenheiro. É assim que funciona. E se ele tivesse escolhido ser um piloto de avião, ele tinha estudado e era um piloto de avião. Agora, olha aqui para você entender. Nada na minha vida e nem na sua vem de graça. Não precisa esperar isso. Você não precisa esperar isso, que nada na sua vida vem de graça. Você não vai dormir estudante do ensino médio e acordar um médico. Não vai acontecer isso nunca. Você tem que correr atrás, tem que estudar, fazer prova, tem que debruçar no livro, fazer cálculo. O engenheiro tem que conhecer de aritmética, de geometria, de trigonometria. Tem que saber as fórmulas matemáticas, os pesos, as medidas. Tem que saber. Eu quero que você entenda, olha aqui. Aí, preste atenção nisso aqui. Você não vai conseguir as coisas fáceis. Pastor, mas por quê? Porque coisa fácil não tem valor. Não te custou nada. Que valor que vai ter? Você rasga seu diploma, ô Henrique? Só o sangue de Jesus, né? Não dá para fazer isso porque ele estudou demais para poder obter o diploma. Irmão, escute isso aqui. Nós somos resultados de escolhas. Pastor, mas o que o senhor quer me ensinar com isso? Olha aqui para você entender. Você vai entender um negócio aqui muito interessante. Nós precisamos ter cuidado de nós, porque nós somos frágeis. Você sabia? Fraquinho. Nós somos pequenos. Você quer ver o tanto que nós somos frágeis? Se furar o dedo, dói? Muito. Se cortar, dói também. E se queimar, dói também. É fraquinho. E a vida, essa vida, é um fio de existência que está nas mãos do Todo-Poderoso. É Ele que determina. É muito frágil. Irmãos, você quer ver o tanto que é sério? Para eu gostar do evangelista Aldemir, eu tenho que primeiro gostar de mim. Para mim amar a minha mulher, a minha esposa, a pastora Andréia, primeiro eu tenho que me amar. Porque se você não valoriza nem você, como é que você vai valorizar os outros? Se você não respeita, se a gente não respeita nem a gente, como é que vai respeitar os outros? Se você não tem apreço por você mesmo, como é que você vai ter apreço para os outros? Se eu não cuidar da minha alma, como é que eu vou cuidar da sua? Se eu não cuidar da minha comunhão com o Espírito de Deus, como é que eu vou cuidar da sua? Se eu não tiver a dedicação ministerial no meu ministério, como é que eu vou me preocupar com a sua vida espiritual? Como que isso vai acontecer? Se o pastor Jair não for um homem de oração, como é que ele vai cuidar daqueles internos lá da missão Ebenezer?
Você quer ver um negócio? Se você não cuidar de você, como é que você vai cuidar da sua esposa? Como? Se você não se importa com você, como é que você vai se importar com ela? Se a sua vida para você não tem valor, como é que a das outras pessoas vai ter? Tem cuidado de ti mesmo. Escute uma coisa, mas tem algumas outras coisas que nós precisamos ter cuidado também. Irmãos, nós precisamos ter um cuidado extremo com a nossa comunhão com Deus. E isso aqui é mais importante do que a vida. É mais importante ter comunhão com os céus do que viver. Pastor, o que é isso? Porque se eu tivesse, se você tivesse, se nós tivermos a comunhão com os céus, nós temos a garantia de vida eterna. Nós temos a garantia da eternidade. E agora, irmãos, olha isso aqui. E tem muita gente que não tem cuidado com a sua comunhão. Como tem muita gente que não tem cuidado consigo mesmo, tem muita gente que não tem cuidado com a comunhão. Não tem cuidado com a santificação, não tem cuidado com a palavra, não tem cuidado com o compromisso, não tem cuidado, a pessoa não se preocupa. A pessoa, irmão, tanto faz. Não, que sou evangélico. Porque evangélico é chique. Já teve uma época que ser cristão era sinônimo de simplicidade. Hoje ser cristão é sinônimo de status. E eu vou mostrar para você. Porque as pessoas simples, os nossos pais na fé, que começaram esta obra no Brasil, eram pessoas simples, humildes, que não sabia falar direito, não sabia ler direito, não sabia, não tinha a oportunidade de fazer um curso teológico como nós temos, de ter livros, de ter internet, não tinha essas oportunidades. Por que hoje eu estou aqui ministrando essa palavra? Porque esse ministério começou há 30 anos, irmão, não foi ontem. Essa história com Deus começou há muitos anos. Deixa eu te mostrar uma coisa. Você já percebeu que tem pessoas que a mesma coisinha entra ano e sai ano? Não, como é que tá lá? Na prova. E aí, irmão, como é que tá lá? Prova de novo, pastor. É sempre assim. Deixa eu te mostrar uma coisa. Olhe para mim aqui, você que está comigo pela internet. Vá à fonte chamada Jesus. Ele vai mudar a história da sua vida. Ele tem poder para fazer isso. Irmãos, cuide da sua vida com Deus. Cuide do seu relacionamento com Deus. Cuide disso. Tem gente, irmão, que não se preocupe. E olha para mim. Estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Pastor, o senhor está nos amedrontando? Não, eu estou te pedindo para você preparar a sua vida. Cuidar de você mesmo. E tem umas coisas, irmãos, que a gente fica olhando para a palavra de Deus, sabe, que a gente fica impressionado. Eu não tenho jeito de tomar a decisão que você precisa. Eu não tenho como levar você aos pés do Senhor Jesus, a menos que você queira ir. Eu não tenho como fazer você entender que quando eu estabeleço um relacionamento com Deus, as coisas mudam de rumo, a menos que você aceite isso dentro da sua alma, no seu coração. Não tem jeito. E quando eu começo a me relacionar com Deus, pastor, se eu começar um relacionamento com Deus, daqueles assim de oração e jejum, eu vou ficar rico? Talvez fique e talvez não. Pastor, e se eu fizer isso, as provas vão acabar? Talvez acabe e talvez não.
Paulo um dia chegou para o Senhor, falou: Senhor, tira o espinho da carne. Ele falou: não, minha graça, eu vou te dar a graça. Sabe por quê? Olha aqui para mim. Porque a graça de Deus é melhor que a vida. A graça, a presença de Deus na minha vida é melhor do que a minha existência. A graça de Deus aí no seu coração é melhor do que todos os bens que você conseguir sobre a face da terra. Porque os bens não preenchem, a graça de Deus preenche o vazio da alma do homem. Nós precisamos aprender isso. Tem cuidado de ti mesmo. Tem cuidado da tua comunhão. Escute isso aqui. Uma outra coisa que nós precisamos ter cuidado, irmão. Nós precisamos ter cuidado com o pecado. Irmão, o inimigo, todos os dias, e eu quero te dizer que ele não descansa. Que se não for a graça de Deus para nos guardar, nós já teríamos perecido. Ele não descansa. Ele vai lançar seta na sua mente, ele vai mexer num negócio que te incomoda, ele vai armar uma cilada, ele vai lançar um dardo, ele vai lançar uma seta. E escute isso aqui: pastor, como que eu faço? Comunhão com os céus, palavra do Senhor. Os anjos do Senhor acampam ao redor do que os teme e os livra. É só a graça de Deus que vai nos guardar desse mundo de corrupção. E pecado, irmão, existe de todo jeito. Pecado você pode, irmão, tem um leque de coisas que você, às vezes, nem não, pastor, mas é só no pensamento. É pecado. Não adianta, porque, sabe por quê, irmãos? Olha aqui para mim, eu quero que você entenda isso nesta noite, em nome de Jesus. Você sabe por que o inimigo de nossas vidas quer roubar a sua comunhão com os céus? Olhe para mim, você que está conectado comigo, aprenda isso aqui hoje. É porque ele sabe para onde você está indo e lá ele não pode entrar. Ele sabe que o céu te espera. Ele sabe que existe uma eternidade te aguardando. Ele sabe de onde ele foi expulso e para lá ele não pode voltar, e ele quer te impedir de chegar lá. Sabe por quê? Olhe para mim aqui. O lugar que ele ocupava nas mansões celestiais, ele era ministro de adoração à presença do Deus eterno. É o seu lugar como igreja do Senhor na terra. Quando você abre a sua boca e diz glória a Deus, você está ocupando o lugar do inimigo de nossas vidas. Quando você levanta a sua mão e diz assim, aleluia, é porque você está ocupando o lugar do inimigo de nossas vidas. Escute isso aqui para você entender. Lúcifer, ele não precisava proferir uma palavra para adorar a Deus. O querubim Lúcifer, a presença dele adorava a Deus. Olha aqui para mim. A sua presença diante de Deus o adora. É por isso que eu trouxe essa palavra nesta noite. Tem cuidado de você, porque você é um instrumento importantíssimo na presença de Deus. Você é instrumento de adoração àquele que vive e reina para sempre. Quando ele olha para você andando pela rua, ele fala assim, ele glorifica, ele fica feliz, ele fica grato de ver a sua vida. Quando ele vê você glorificando, ele fala, foi para isso que eu formei esta igreja. Escute isso aqui, esse templo aqui não é igreja, igreja é você. Igreja é quem adora, igreja é quem ministra, igreja é quem profere palavras de adoração na presença do Senhor. É por isso que quando nós chegamos aqui, a gente prostra no chão e pede licença para o dono deste templo, desta casa, dizendo, Senhor, eu estou aqui para te adorar, eu vim aqui para prestar o meu culto ao Senhor. Então os céus se abrem e a atenção do céu se volta para a sua vida como adorador na presença do Eterno. É por isso que você está aqui hoje. É por isso que quando você entrou aqui, existe uma paz na sua alma, existe uma paz no seu coração. É por isso que você tem interesse de nos ouvir pela internet, porque você é instrumento de adoração na presença do Senhor.
E isso nós não vamos conseguir entender com a razão humana. Isso nós não vamos conseguir entender com a visão humana. É somente com a visão espiritual. É por isso que a palavra desta noite: tem cuidado de ti mesmo e também da sua comunhão com os céus. Tem cuidado com o pecado, porque é a única forma, é a única arma que o inimigo tem de tirar o seu relacionamento com o céu. É o pecado. Quando nós pecamos, nós somos destituídos da glória de Deus. Mas nesta noite, o sangue de Jesus tem poder para guardar as nossas vidas na presença do Senhor. E eu quero que você tire um minuto, aonde você estiver, e eleve o seu pensamento a Deus e adore, porque foi para isso que você foi constituído como igreja do Senhor na terra. Bendito seja aquele que vive e reina para sempre. Exaltado seja o seu nome.